Então, Léo, os melhores em campo do Ceará. Eu queria destacar como eu já fiz em outras análises, assim, eu não tenho como destacar fora do contexto. Assim, eu acho que o Marcos Vitor, para mim, foi o nome do jogo, pela idade, pela forma como foi jogado numa partida dessa decisiva, pela forma como correspondeu, pela forma como vem construindo essa carreira e pela forma como ele representa a figura que ele representa para o torcedor dentro de campo. Então, assim, para mim, o destaque principal, eu queria começar por ele, teria sido o Marcos Vitor, assim, sem dúvida alguma. Em segundo, o Mendonça. O Mendonça foi o que já vem sendo a temporada toda, assim, é impressionante. E também é impressionante como o cansaço faz diferença no rendimento do Mendonça. É praticamente, tanto que, como eu falei, a aposta hoje antes do jogo para você colocar um gol do Mendonça é porque é uma tendência de quando ele é poupado em uma partida, na partida seguinte ele voa. Assim, ele é um jogador de explosão, um jogador de força física, e a rotina realmente é um dos jogadores que mais minutagem tem na temporada, um dos jogadores que mais jogou na temporada é o Mendonça. E além disso, é um jogador de alta intensidade, que depende do físico, o desgaste dele é bem acima de outras posições do elenco. Então, em segundo, o Mendonça, em terceiro, eu queria fazer uma menção ao Richardson, por ter vindo de contusão, por ser um jogador importante, por ser um jogador taticamente que faz essa diferença aqui no chat também. É só voltar aqui a mensagem, tá bem aqui em cima, falando sobre essa questão da variação do 4-3-3 para o Dorival para o 4-1-3-2, que realmente o Ceará perde poder de pegada. Do Lucas Santiago, essa mensagem. O Ceará perde poder de pegada nesse 4-3-3, pelas características dos volantes que o Ceará tem à disposição hoje. Então, na figura do 4-1-3-2, ali com o Richardson sendo esse 1, sendo essa figura mais de pegada ali no jogo, o jogo do Ceará muda. Então, eu queria citar como a terceira figura o Richardson, já ter entrado no decorrer do jogo, mas por ter tido uma atuação tão importante para essa mudança da postura do time no jogo. Para mim, Fred, eu vou começar um pouco com as menções, certo? Vou começar... eu acho que o Vitor Luiz ele ajudou muito também no meio de campo. Quando Teve sai um Lucas dia, Ribeiro... Minhoca, que Cássio Cardoso começou com as menções e foram 7. Ixi, A porra eu não acabou. consigo ser desse jeito, tão variado como é Cardoso. Mas são dois nomes, assim, eu acho que o Vitor Luiz conseguiu melhorar algo que o Ceará não estava conseguindo no segundo tempo. O Flamengo já não queria muito jogo e o Ceará não tinha muita qualidade ali no meio de campo. Quando entra Vitor Luiz e também entra, no caso do Richardson, o time passa a ganhar mais bolas e passa a construir mais. E eu acho que a entrada do Vitor Luiz merece uma menção, assim também como a própria do Zé Roberto, que embora tenha perdido algumas bolas no ataque, demorou ali ter uma conclusão, ele dominava e aí perdia um segundo a mais e aí a defesa do Flamengo tirava. Mas o passe que ele deu para o Mendonça foi uma sagacidade que ele não teve minutos antes. Numa bola que ele teve ali, ganhou do zagueiro, acho que tinha ganhado exatamente do zagueiro do Flamengo, e aí quando ele poderia ter finalizado, tentou dar o toque para o Mendonça. Mas são dois jogadores que eu vou colocar como menção. O meu pódio praticamente é o do Léo. Assim. O que o Richardson fez ao entrar em campo foi fundamental para o que o Ceará precisava fazer. Cara, foi um espírito de luta assim, que o torcedor só fez crescer com a entrada do Richardson. E já tinha sido isso, né? Assim, a torcida está empurrando. Só te interromper, Minhoca, já tinha sido assim na entrada dele no time antes da lesão. Ele veio, a gente achava que o meio de campo do Ceará estava resolvido, e quando ele entrou, a gente percebeu que a gente podia ir a um nível acima. Porque o Richardson, o que se esperava do Richardson, e eu já nem esperava isso, é que ele fosse o jogador que ele foi na última passagem. Mas ele voltou melhor, ele voltou mais inteligente, com mais controle de bola. E isso mudou o jogo do Ceará todas as vezes que ele entrou. Esse ponto foi muito importante. Na hora em que o jogo estava pedindo muito mais, sabe, que o jogo não parasse, que o jogo fosse brigado mesmo, o Flamengo estava cambaleando, e o Richardson ele deu esse ritmo tanto que ele acabou tomando um amarelo numa jogada que eu até achei falta inicialmente, em cima do Richardson. Depois ele faz uma falta pesada, toma um amarelo e até tem uma discussão ali no segundo tempo. Segundo vai o Mendonça, que para mim poderia ser até o melhor da partida pelo que ele fez no primeiro tempo. Foi um jogador que, assim, o desafogo em muitos momentos. Né? Ele tem feito uma temporada exemplar, o Mendonça até aqui. Como disse o Léo, ele tem uma questão de rendimento de acordo com o jogo, né? Se ele vem numa intensidade maior, desde a volta dele, da lesão que ele teve, que ele ficou afastado no jogo,
ele não tinha apresentado um jogo tão bom como hoje. Ele estava ali apresentando um jogo mais ou menos, às vezes até um jogo muito sumido na partida, como por exemplo no jogo passado, e aí hoje não. Hoje ele de novo voltou a ser aquele Mendonça do começo da temporada, que tem sido muito importante para essa temporada. E o melhor jogador, que aí eu vou concordar plenamente, eu acho que muito difícil, se fosse fazer uma enquete aqui, 97% eu acho que ia colocar Marcos Vitor. Tem uma representatividade toda no jogo desse garoto, assim. Por tudo que aconteceu, ele não jogaria, ele entra praticamente sabendo poucos minutos que entrar em campo, ele faz uma partida primorosa mesmo, como um zagueiro, porque, assim, só no primeiro tempo, e aí é aquela coisa que eu até já brinquei aqui uma vez, ele faz aquele estilo, às vezes, camutanga, sabe? O camutanga do Náutico. Pega a bola e eu lembrei disso. dá 6 passadas e tá lá no ataque. Ele foi lá na área, ele armou a jogada na área. Mas como ele era um jogador de futsal, então ele tem essa qualidade. Claro, tem que ter um cuidado, né? Não é obviamente que sempre vai dar certo isso, mas ele fez muitas vezes essa subida ao ataque e sempre com personalidade. Quando eu digo com personalidade é o quê? Ele tá com a bola, ele tá chamando o jogador, ele tá indicando para onde ele vai dar o passe. Ele não é um jogador tímido, acuado. É um jogador que ele está sabendo o que ele faz com a bola. Então, a personalidade dele, com 20 anos, contra um Flamengo, você passando ali por Arrascaeta, por Arão, e fazer jogadas de ataque, você empurrar o seu time ao ataque, isso é muito determinante. Além de ter prevalecido em muita jogada defensiva. Só para citar uma que eu achei impressionante. O Lázaro entrou no segundo tempo e teve uma bola que era no 1 contra 1. E o Lázaro é muito rápido. Ele fez o drible, ele colocou na frente, a bola passou, só que na hora de tentar complementar a jogada para o drible sair certo, ele consegue recuperar. Então, assim, é um jogador que aparenta realmente ter um potencial gigante de crescimento. Mas ainda a gente vai precisar ver mais jogos. Não sei o que é que o Dorival pensa, se vai colocar, por exemplo, no jogo do meio de semana, até porque o Dorival pode poupar alguns atletas, mas em todo caso, a partida dele é tão memorável, que eu acho que ele mesmo, Fred, se tocou dessa situação. Termina o jogo, ele aos prantos, chorando, e aí o mais bonito e simbólico ainda... A pressão que tava segurando também era foda nas costas. Possivelmente, né? Pô, o cara, caraca, velho, olha a pressão que eu tô... Imagina ele falando talvez Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, imagina o moleque de 20 anos. A gente com 20 anos tava jogando videogame, velho, assistindo televisão. Eu não sei se ele falou com algum parente da família, mas certamente, né, jogadores que têm essa idade, que estão começando, há toda uma expectativa da família também para com ele. E quando termina o jogo, que eu acho que foi o momento mais bonito, assim, de toda a partida, juntando o jogo e o pós-jogo, foi o momento que ele pega a torcida, a camisa do Ceará e fica girando, sabe, com o torcedor, assim, vibrando e tudo mais. Então, assim, queira ou não, que o torcedor já gostava nele, por tudo que ele fez em campo e da maneira como termina ali, é quase aquele roteiro de cinema para ele, entendeu? Eu acho que a melhor maneira teria sido ele fazendo o gol que desse a vitória. Aí teria sido, talvez, assim, a coisa mais perfeita possível para ele. Mas foi uma partida primorosa do garoto. Não, só ele jogar com a camisa por dentro do calção, assim, na altura do peito, já é um clássico tão anos 90 que você fica simpático por ele sem motivo nenhum. Você olha para o moleque de 20 anos, gigante, calção por dentro a camisa por dentro do calção, na altura do peito. Zagueiro mesmo. Pensa, zagueiro. Tipo Lúcio, tipo Messias. Né? Lúcio, hoje fizeram uma comparação de uma posição que ele estava correndo com o Lúcio. Esse é o moleque. Exatamente. Melhor do que Camutanga, né? Porque o Lúcio pelo menos tem uma referência. O Lúcio fazia isso, né? A referência Camutanga foi uma referência. Mas se bem que o Camutanga, ele já fez grandes partidas no Náutico também. Né? Ele está indo para o Atlético Goianiense no meio do ano. E o outro lado da moeda, né? Quem aí a gente destaca negativamente, quem atrapalhou a condução desse Ceará nesse 2-2, Léo? Eu tenho dificuldade hoje para mencionar alguém assim que hoje foi abaixo. Eu não gostei do Giovani. Eu acho que foi um jogo de muita pressão para ele. Ele já não vinha bem. E não é culpa alguma do jogador hoje, assim, porque realmente ele é uma vítima também, uma vítima em receber a oportunidade. Pode parecer até um paradoxo. Ele é uma vítima em receber a oportunidade. Em momentos onde ele devia estar se desenvolvendo. É um jogador com extremo potencial, assim, sempre foi tratado na base como uma joia.
E eu acho que o Giovani foi alçado rapidamente ao time principal por já ter chegado, assim, no momento que o Thiago Nunes chegou no Ceará, todo mundo já falava a mesma coisa, assim, olha, o Giovani vai se encaixar com o Thiago Nunes, porque ele é a cara do Bruno Guimarães. Ele é a cara dos volantes do Atlético Paranaense que o Thiago Nunes subiu pro profissional. Então, aí, o primeiro jogo do Thiago Nunes com o profissional já foi o Giovani jogando. Assim, ele aparentemente pulou etapas. E não gostei do Lucas Ribeiro, porque acho que ele se posicionou mal no primeiro gol. Eu acho que aquela bola ali era dele. Ele pareceu perdido no lance. Ele estava ali marcando, junto com outro zagueiro, marcando praticamente um zagueiro do Ceará. Não consigo apontar mais nenhum abaixo. Assim. Eu acho que no segundo gol do Flamengo, eu acho que tem um pouquinho de falha do João Ricardo, mas eu acho que não foi determinante assim, para apontar ele como uma peça negativa da partida. Minhoca? Mim, vamos lá. Para mim foi um pouco mais fácil ver 3 jogadores abaixo. Assim. Esses 2 que o Léo mencionou estão no meu pódio, mas eu vou colocar na segunda colocação. Para mim, o pior da partida, de fato, foi o Giovani. Eu acho que o Giovani ele precisa ainda entender um pouco a dinâmica de partidas desse tamanho, né? Ser mais rápido, entender que não dá para segurar muito a bola, ou até posicionamento, tem que estar mais atento. E o jogo não estava para ele, o jogo não estava para o estilo do Giovani, e acho que até alguns jogos anteriores também ele já não vinha rendendo tão bem. Jogou, como disse o Léo, por conta da situação, por todo o contexto, e o time melhorou depois da saída dele. Mas o segundo que eu vou colocar é o Eric. Eu acho que o Eric foi muito disperso. Eu ia perguntar isso. O Eric, para mim, foi bem disperso em muitos momentos. Teve jogadas tranquilas para o Eric desenvolver o jogo e o Eric prendia demais a bola. Jogadas até de passe fácil e ele errava o passe. Então, em muitas jogadas de ataque, naquele momento que o Ceará começava a crescer no jogo, sempre esbarrava numa não continuidade do Eric. Então, para mim, o Eric ele não conseguiu ter uma boa sequência em alguns momentos. Conseguiu ajudar aqui, ali, mas na soma geral, eu acho que ele comprometeu muitas jogadas ofensivas, porque você via, até mesmo o próprio Zé Roberto, sem participar tanto, conseguia alguma vez ou outra chegar na área, dominar uma bola e tudo mais. Então você conseguiu ver participação de alguns jogadores. O Eric a gente não chegou a ver no jogo, né? Em algum momento aproveitar o espaço cedido. Só aquela falta, né? Só aquela falta na linha. E principalmente uma coisa que o Eric poderia ter forçado mais. O lado esquerdo do Flamengo, ali com o Ayrton Lucas, que já estava amarelado, ele deveria ter pegado a bola e partido para cima e tentado, sei lá, cavar um segundo amarelo ali. Então faltou mais do Eric. Eu achei que o Eric cometeu muitas falhas, não estava muito no bom nível hoje. Hoje ele realmente estava, para mim, abaixo.